pessoal, bom dia! Estamos aqui no Espaço Alcalino, mais uma vez começando Ferramentas da Consciência, programa que tem aí como objetivo trazer conhecimento para você de diversas áreas, para melhorar a sua vida, melhorar a vida da sua família e hoje também a vida dos animais aí, né? Impedir esse ciclo da doença O nosso interminável. tema de hoje vai falar exatamente sobre isso. E para isso nós estamos recebendo novamente aqui o nosso amigo Reincidente. Gilson Strombelli, professor de naturopatia, fitoterapia, né? E Tem outras formações, né, É, Gilson? muita. sempre estudando, né? Tem jeito, né? Sempre. Não tem Legal. jeito, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem vontade de aprender, né? O conhecimento que você está falando, né, é uma coisa que vai libertando, né? Você vai. A gente muitas vezes a angústia de sentir que a gente tem pouco conhecimento, né? Porque a gente estava falando agora de dominar o inglês para ler os estudos científicos, né? Então é sempre a coisa de você ter mais ferramentas, né, para você conseguir construir mais conhecimento, né? E à medida que a gente vai construindo conhecimento, vai aparecendo coisas que vão cativando a gente ao longo do caminho, né? Sim, E e aí, é exatamente isso, a vida vai chamando, né? Então, para sim. você avançar um pouquinho, você precisa se aprimorar numa coisa, aprimorar na outra. E esse convite é gostoso, né? Se a gente vai Uhum. aceitando esse convite, vai aumentando essa nossa gama de conhecimento A gente vai mesmo. integrando coisas, né? Porque no início, quando a gente começa, né, os estudos, né? Você parece que você só estuda uma coisa na vida inteira, né? Mas aí depois, com o tempo, né? Eu tenho filosofia, né? Fiz filosofia, você imagina a brincadeira, né? Somos dois, Agri- então. Agricultor, comecei lá na roça, né? E aí você começa na roça, depois eu passei para pedreiro, olha que coisa louca, né? É claro que fiquei pouco tempo, mas foi uma experiência, né? Sim. Aí depois vai para seminarista, vai para seminário, trabalhar com comunidade, coisa, muita gente pobre, humilde, né? E aí depois comecei com a história das massagens há muito tempo, né? Faz quase 40 anos que eu comecei com massagem, né? E aí você começa, tem que mergulhar na anatomia, fisiologia, tem que em patologia, né? A gente que trabalha com área A de massagem saúde, já né? te convida, inclusive, né, o que aplicar naquela massagem, né? Sim, hoje em dia eu faço uma massagem, né? Esses dias o menino que atendi agora de manhã, né? Ele falando assim pra mim: eu fui fazer, mas não gostei, não destravou, ao contrário, travei na maca. Falei: Ih, já sei o que aconteceu, né? Porque não fizeram a avaliação correta da parte muscular, né? E aí você afeta a própria coluna, né? Porque Sim. se tem uma musculatura encurtada, você não viu, não percebeu, né? Você vai soltar mais a lombar, prende ainda mais a lombar, né? Quer dizer, a pessoa fica ali na cama, na maca, né? Que não consegue levantar, né? E antigamente acontecia isso comigo, né? Mas você vai conhecendo, eu me perguntava sempre, por que aconteceu isso, né? Se eu manipulei, liberei toda a lombar, porque o problema não era na lombar, era na musculatura do quadril, né? E a fitoterapia é a mesma história, né? A gente vai começar a estudar alguma planta, você começa a ver que tem implicação com anatomia, fisiologia, patologia, e aí vai. Aí você tem que dominar outros conhecimentos, né? Porque, que nem agora a gente está dando muita aula de óleo essencial, né? Aí você tem que mergulhar dentro do universo dos grupos de substâncias aromáticas, né? Como assim, Gilson? Grupo de substância aromática, né? As pessoas acham que óleo essencial é uma substância só, Sim. mas é um universo. Catálogo, né? Você tem 10, mais de 15 grupos de substâncias aromáticas, né? E aí você tem que mergulhar dentro de cada substância, né? Dentro de cada grupo. Quando você olha para um grupo só, às vezes você tem centenas e centenas de substâncias, né, lá dentro. Aí você fala, caraca, meu, olha que coisa louca que é isso, né? Aí você Sim. começa a acompanhar uma substância só, você começa a ver o quanto você consegue ajudar as pessoas com uma única substância, né? Sim. Imagina esse universo, como é fantástico, né? Eu sempre lembro um pouco da história de a gente tivesse uma Petrobras da fitoterapia, né? Né, que a gente tivesse incentivo governamental, né, para você estudar substâncias dentro de uma Amazônia, por exemplo. Você sabe que é uma riqueza que a gente tem no Brasil, que é uma diversidade muito grande, né, porque a gente tem 6 biomas, né? Só imaginar o bioma da Mata Atlântica, o bioma da Amazônia e do Cerrado, são coisas assim grandiosas, né? Quer dizer, se a gente pega a Mata Atlântica, a gente tem muito mais planta, né, do que muito país, às vezes até continente. Sim. Sabem quantas plantas tem catalogadas, né, na botânica no mundo? Sabe quanto que é a porcentagem brasileira? 23%.
Olha só. 23% da diversidade vegetal no mundo catalogada Está aqui. é brasileiro. Quer dizer, a gente está quase um quarto do mundo, né? Olha que coisa louca que é isso, né? Sim. Você imaginar, Expressivo, expressivo. é uma coisa assim assustadora, né? Quando a gente pensa que o Brasil tem uma riqueza gigantesca. E aí, qual que é a planta que a gente vende mais no Brasil? Qual? Castanha da Índia. Olha que coisa louca, né? Importada. Será que não tem aqui? Só para imaginar, Quem olha, não conhece Castanha da Índia, imagina, né? se a gente Muito se famosa. a gente tem um poderio aqui de vegetação, né, que um quarto quase da vegetação mundial, né? Você imagina se a gente não tem plantas que competam, que tenham competição com a castanha da Índia. Tem a mesma função, né? É, a mesma função. Só para imaginar. Será que a gente não tem nenhuma planta nativa que faça isso, que dê conta? Duvido. Deve Duvido. ter, sim. E sabe a coisa mais louca que eu gosto de ver, né? Se você vai estudar, por exemplo, a camomila, né? Uhum. Você vai estudar a camomila da Europa, da Espanha, que por incrível que pareça, a Espanha é um pouco diferente da Europa, e vai estudar, tem a camomila argentina, né? E tem a camomila brasileira. Aí você fala, qual que é melhor? Qual será que é melhor? A da Espanha, da Europa e da Argentina, cada uma delas tem uma substância que predomina. Adivinha, no Brasil? Tem as três equilibradas lá Olha, dentro, eu ia bonitinho. dizer que a melhor é É a para camomila de ouro. Eu ia dizer que a melhor era para a pessoa daquele país, né? Provavelmente é o que é mais rico ali, talvez que a pessoa mais precisa, mas não O necessariamente. pior que não, né? Quando a gente vai estudar plantas, eu gosto muito, né? Por exemplo, as pessoas não fazem nem ideia, né? Que a lavanda, por exemplo, produzida na Europa é uma lavanda. E a lavanda produzida aqui é outra. As pessoas usam a lavanda da Europa como calmante. Ela é calmante. Principalmente a lavanda angustifolia. Aí você pega a mesma lavanda, você planta aqui, ela tem cânfora. A gente tem Sim. agora mesmo Um cheiro bem extraído confortável um pouco de extração de angustifolia, ela tem cânfora. Você pega a lavanda dentata, da capa do livro, né? Vamos aproveitar e mostrar o livro, que coisa A linda. lavanda dentata, né? Todo mundo sabe por que é dentata, a folha é toda Você quer pegar o denteadinha, né? livro? A gente pega essa lavanda, né? E a gente vai ver a lavanda, poxa, eu peguei tanto estudo científico, uma coisa impressionante, né? Pegar estudo científico de composição da lavanda dentata na Europa. Ué, cadê a cânfora? Não tem. Aí peguei da África. Também não tem cânfora. Eu falei, cacete, como é que aqui tem cânfora? Aí vai E será estudar. que acontece aqui? Aí vai Não acontece estudar lá. a lavanda do Brasil, tem uma riqueza em cânfora, 15% cânfora, né? Pega da Argentina, a mesma história. Pega do Chile, a mesma história. Então, a lavanda produzida aqui na América do Sul, ela tem cânfora. Na Europa não tem. Aí você vai estudar lá nos livros, né? Você vai estudar a lavanda dentata, né? Aí na Europa eles usam como calmante. Aqui a gente não pode usar como calmante, ela tem cânfora, cânfora é estimulante, né? Olha que coisa louca, né? As pessoas não fazem ideia, né? E isso é uma coisa que a gente fica impressionado, né? Porque é uma riqueza. E não só, às vezes, a história da cânfora, né? Eu vou estudar, por exemplo, composição nutricional de um alimento. É impressionante. O que está na Europa é uma outra composição. O que está aqui é outra. E aqui, geralmente, tem uma riqueza, assim, impressionante de Quer dizer, a nutrientes. beterraba de lá é diferente da beterraba daqui. É, com certeza. A cenoura é diferente, né? Você tem uma coisa, o solo, o clima, né? Porque se a gente vai imaginar a riqueza, né? Pensa numa Amazônia, pensa num Cerrado, pensa na Mata Atlântica, né? São universos diferentes, né? Universos diferentes. Que vão ter uma micorriza diferente. Vai que é uma ter flora vegetal uma diferente. temperatura diferente, uma quantidade de água diferente, de sol diferente, né? E aí as plantas, elas respondem fazendo o quê? Produzindo substância. Olha a riqueza dessa bendita zoofarmacognosia, né? Exatamente. Que nome é esse, gente? Eu ia falar, né? Essa riqueza, ela está disponível também para interação com os animais, porque a gente falou que o programa de hoje tinha um viés voltado aí para os animais. Então, o que seria zoofarmacognosia? Explica pra gente. Muitas pessoas vão para o zoológico, não vão? Vamos. Logos é estudo, né? Então, conhecimento, né? Quando a gente pensa zoo é bicho, né? Animal, né? Farmaco vem de farmácia, né? Quer dizer, a farmácia dos bichos, né? Gnosia é conhecimento, né? Então, a gente tem essa relação. Eu sempre me pergunto assim, né? Como é que a gente começou a desenvolver um conhecimento de planta medicinal? Quando a gente deu uma topada lá no pé, na pedra, lá na antiguidade, com certeza a gente meteu a mão.
né? Porque a gente faz isso até hoje, é instintivo, né? A gente começou a história da massagem. Como é que a gente começou a usar plantas? Observando o bicho, né? Eu sempre brinco, né? Gosto muito de contar a história da borboleta monarca, né? A borboleta monarca, ela é linda, né? Maravilhosa. E ela fica o dia inteiro zanzando para cima e para baixo. E não tem um pássaro que come. Por quê? Porque eles sabem que aquela borboleta é tóxica. E aí você fala, da onde vem o veneno dela? Adivinha, né? Da onde Tem vem o conhecimento do passarinho que não come porque sabe que ele tá porque com se veneno. ele foi lá e deu uma tocada nela e sente lá um amargor desgraçado, passa mal, ele não vai tocar mais. Pronto. Ele aprendeu por um estímulo negativo, né? E provavelmente essa informação vai para outros passarinhos. Com certeza. Porque, né, a gente sabe aquela Instintivo, né? aquela experiência dos macacos das ilhas, né? E a partir do momento que eles aprenderam numa ilha, todas as outras ilhas, sem ninguém lá e mandar e-mail e WhatsApp, porque tem um campo mórfico, né? Um certo número de pássaros descobriu isso, a informação está na nuvem dos pássaros. Na nuvem dos pássaros, dessa eu gostei. E a borboleta monarca, ela coloca o ovo, né, em cima de uma planta chamada curaçavica, Asclepia curaçavica, que é chamada oficial de sala, né, ou falsa erva de rato. Uhum. É uma planta que a gente perdeu muito gado na casa do meu pai. Com sementes dela, matam gado, mata um boi. Você imagina a brincadeira do veneno que ela tem, né? Ela mata por parada cardíaca. E aí, assim, ela coloca ali o ovo, ela nasce lagartinha, lá bonitinha. Sim. Ela come que nem uma louca a folha. Aí ela fica rica em veneno. Aí o veneno, na hora que ela transforma da lagarta para borboleta, aonde que fica o veneno? Nas asas. Fica um colorido. Cada vez que ela bate, né? Algum microfragmento deve ser solto no ar, né? E aí quando o pássaro entra em contato, e aí os seres humanos viram, né, que os pássaros passaram mal, o animal que comeu passou mal, e aí, tanto que tem assim, você vai pegar pessoas que moram na roça, minha mãe, por exemplo, minha mãe é incrível, né? Se a borboleta tocou ali a comida, ela joga fora. Eu já ouvi falar. Ela não come. Não adianta dizer para minha mãe come tira ali por cima. Não, ela joga fora. Ela não tem nem pestaneja. E interessante que a borboleta não é afetada pelo veneno, né? Não. Ela consegue, ela metabolizou aquele veneno, né? E ela consegue lidar com aquilo, né? Sim. Mas vá bem mexer com ela, né? Ela tem um veneno da própria planta na asa dela, né? Olha. E aí você pega, por exemplo, essa história da zoofarmacognosia, tem uns estudos bem interessantes, né? Um grupo de pesquisadores brasileiros, né? Descobriram aí que a cabreúva, né? Tem várias espécies de cabreúva. Essa cabreúva da Mata Atlântica eu não conheço. A gente tem no sul uma, que é do Paraná para cima, dessa que eles fizeram o estudo. Eles filmaram, né? Eles viram que tinha lá a cabreúva arranhada, machucada, que os bichos iam lá, por exemplo, o cateto, né? Ele ia lá e se esfregava, né? Se esfregava e deixava as marcas na planta, né? Na árvore, mordia, né? E aí tem alguns bichos que, inclusive, eles tomam a resina dessa árvore. Eles usam para ingerir. Bebem. Então. Bebem. Né? A gente sabe a história do macaco, né? O macaco lá, ele comia uma determinada planta só de vez em quando. Sim. Aí foram ver, porque quando ele comia? Quando ele tinha verminose. Aí, não pode ser, né? A árvore lá que ele está comendo de vez em quando é para eliminar verme. Adivinha? Sim, tem vermífugo nele. Então, assim, umas coisas muito interessantes. Conhecimento, né? É uma coisa. O ser humano observando os bichos, ele tira aprendizado para ele. Né? E a gente sabe que aqui na cidade nem tanto, né? Mas no interior a gente sabia, né? A gente tinha os cachorros lá, é a coisa mais louca, né? Ele estava com problema de digestão, ele ia lá comer determinada planta. Não. Ele estava com indigestão tão grande, ele queria provocar vômito, sabia qual plantinha lá que comia para provocar vômito. Aí você fala, como é que é? Então, assim, eles conseguem ter uma relação com as plantas diferente que a gente tem, né? É instintiva, sim, né? Sim. E aí o ser humano, a partir do instinto, né? Da observação do ser humano, ele transforma isso em conhecimento, né? Porque a gente não tem... eu acho que a gente não tem um instinto tão desenvolvido igual os bichos, né? A gente é muito mais racional, né? Sim. À medida que a gente foi racionalizando... Foi perdendo o contato com o instinto, né? Que é a inteligência, né? É uma inteligência, né? A gente sabe disso, né? Que é uma inteligência diferente, né? Inconsciente, né? É um inconsciente. Por exemplo, por isso que eu gosto de dizer, né?
eu não uso plantas como os índios usam, porque a relação que o índio tem com a natureza é uma coisa louca, né? Muito profunda, né? É lindo. O índio, eu sempre falo, cito a história da unha de gato, né? A unha de gato tem um poderio anti-inflamatório poderoso, né? É uma coisa impressionante, né? E aí o índio diz assim, olha, essa planta aí tem um bom espírito. Quando você se apropria desse bom espírito dessa planta, ele te cura. Olha que coisa linda que é isso, né? E é Esse bom interessante que espírito, a gente vai falar que é uma boa substância, né? você vai fazer um chá, dependendo de onde você colheu, né? Uhum. Uma erva seca, parece sangue. Sim, E é bom para imunidade, né? é, Aí eu fico imaginando eles usando aquilo, talvez até para passar no corpo. Entendeu? sim. Porque a gente sabe tudo pela pele, né? Então você faz um chá, parece sangue, se apresenta pro pessoal lá em casa, ninguém quer tomar, não, meu Deus. Eu tomo. É, cara. Porque é um gosto adstringente, mas Uhum, como eu sei que aquilo é bom para mim, eu tomo. uhum. Então é o meu inconsciente pedindo, né? Falou, usa aí. Sim, porque na verdade a coisa esse conhecimento é lindo, né? Você tem, como é que um índio vai lá, pega uma plantinha, né? Timbó, não sei se você já ouviu falar dele, né? Sim. Ele tem uma substância chamada roturona, né? O índio vai lá, pega o timbó, ele vai, pega um pedaço de madeira em cima da pedra, ele vai batendo, 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 ele joga na água. Aí o que que acontece? Os peixes mudam, porque tem muita saponina, né? A saponina é uma substância que quebra a resistência, né? A gente usa muito em fitoterapia, por exemplo, para potencializar uma ação de um anti-inflamatório, por Sim. exemplo. Se usar alguma coisa que tem saponina e um anti-inflamatório, penetra muito mais o anti-inflamatório. Sim. E aí, o que os índios fazem, né? Essa saponina tira a resistência da membrana da bráctea, né? Então, não consegue filtrar água. O peixe boia. Eles vão lá e pegam o peixe, mete lá no cesto e vai embora, né? E aí os outros peixes morrem todos? Não, eles em pouco tempo, aquela resistência ela cai de novo, Diluída. ele mergulha de novo, continua vivendo. Então ele só pega um peixe, né? O peixe lá adequado para a pesca Quer dizer, dele. até na interferência com o meio, né? Ele não é agressivo, o índio, né? Não? Ele sabe exatamente o que ele O que precisa. o ser humano faz? Vai lá e joga uma bomba, né? Exatamente. Joga um Não, dinamite. joga uma rede de 200 metros de... Mata o pequeno, o comprimento. grande, né? Compromete o equilíbrio, né? E aí o bicho, o que que acontece? Essa cabreúva, ela é muito conhecida. Muitas pessoas nunca devem ter ouvido falar de cabreúva, Uma erva. mas Ó, com mandei a certeza, planta pra você. com certeza as pessoas já ouviram falar de bálsamo do Peru, de bálsamo de Tolu, né? Vem dessa planta, né? Que é a Miroxylon, né? Peruiviana, né? Essa palavra peruiviana vem do Peru, né? Porque bálsamo do Peru, porque eles exportavam, né, essas substâncias a partir lá de um porto do Peru, né, chamado de Tolu, né? Eu não sei se existe ainda hoje esse porto de Tolu, mas eu acho que sim, não sou muito expert em história, né, por incrível que pareça, não tive muita curiosidade, mas provavelmente vem de lá, né? Ainda deve existir o porto, né? E eles exportavam para a Europa. Então, a partir da Europa que foi conhecido o bálsamo do Peru. Interessante. Da onde O José disse que tem uma foto para você subir. Mandei a árvore cabreúva para você mostrar para o pessoal ver. eu tenho uma coisa que eu vi até algumas pessoas aqui no interior de São Paulo, tem em praças, dentro das cidades, né? Tem praça que tem a cabreúva, mas eu não conheço porque não é a mesma espécie que tem no sul. No sul a gente tem, é uma planta muito aromática, uma madeira muito dura, é uma coisa interessante. E ela realmente tem resina. Mas aquela deve ser uma outra espécie, né? Eu não tive muito tempo de ficar procurando, né? Porque eu até procurei, né, para ver. Eu gosto muito, eu sou curioso, né? Tanto que assim, você fala, como é que é o nome, né? Miroxylon, né? Xylon é madeira, né? Uhum. Miro vem de mira, né? Que também tem um significado de mira, porque ela tinha um cheiro, um aromático, né? Sim. E ao mesmo tempo, mira tem uma outra visão que quer dizer bálsamo, então perfumado, né? Então é algo que vem, uma madeira perfumada. É de lá que se tira. Se é perfumada, tem o quê? Óleo essencial, né? Se tem óleo essencial, tem alguma propriedade? Tem, com certeza, né? Por isso que os bichos ficam se esfregando, ficam comendo, né? Ficam. Os Eu ia falar pesquisadores sobre aqui do isso, né? A Brasil. inteligência não é só de ingestão, né? Eles se Não, esfregam eles se também. esfregam. Né, Eles nas passam. plantas. É a coisa mais linda. Se vocês forem ver, a gente entrou em contato. A Agatha conseguiu até contatar a pesquisadora, esqueci o nome dela, né? Mas
o nome da pesquisadora, que ela compunha o time lá dos pesquisadores. Certo. Eles viram, né, cabreúvas em 2, 3 pontos, né, machucadas, né, pelos animais, arranhados e tal. O que eles fizeram? Eles filmaram. Eles têm mais de 1000 horas de filmes. Então, câmeras com sensores, né, quando vinha o bicho ali, de noite e de dia. Então, tem morcegos à noite, tem alguns bichos noturnos que vêm à noite explorar. E é incrível, né? Cada um tem o seu horário. Quer dizer, por que cada um tem o seu horário? E sempre o mesmo horário. Numa planta aqui, uma planta colar, outra cá. Tudo mais ou menos no mesmo horário. Porque provavelmente aquela resina tem algumas substâncias que vão tendo variação durante o dia. Olha que coisa louca que é liberada isso. naquele horário específico. Então não adianta aquele animal passar antes, passar depois. Tem que ser no horário que a ele tem planta está liberando. Ele tem uma necessidade lá específica, ele vai atrás. Então, alguns bichos eles viram comendo, né, a substância, colocando na boca. Outros não, só passando. Então, assim, já descobriram que tem ação carapaticida, né, quer dizer, elimina os carrapatos, vai ajudar a tirar alguma lesão. Né? A gente lembra a história do macaco, né, com o rosto machucado, que ele vai lá e mastiga, né, e ele coloca a plantinha mastigada no local do ferimento. Isso é incrível, e ajuda na cicatrização. Você fala, quem ensinou isso para esse bicho? Então, assim, foram lá e esses testes do macaco, eles fizeram pesquisa e viram que realmente tem substância cicatrizante na planta. Então, olha que coisa louca que é isso, né? Como é que o macaco tinha esse conhecimento? Não tinha uma biblioteca lá com fotinha. Não teve aula de naturopatia com ninguém. Né? De naturopatia, de química, né? Talvez dos mais velhos, né? É porque eles começam a ter um hábito, né? Um ensina, vai passando para o outro. Né? Aí nas filmagens tinha mesmo, a mãe levando os filhotinhos, acho que era até dos macaquinhos, e ensinava a pegar ali e um passava no outro a resina. Olha, aprendido, né? Pulga, sarna, a gente pode imaginar problema de pele, né? Ele quer ter um efeito repelente para mosquitos, né? Aí é a história dos estudos agora que continua, né? Tem que continuar estudando. Sim, exatamente. Aqui é só uma coisa que eu me interessei muito, né? Porque eu gosto dessas coisas, né? Porque a gente imagina, né? É algo que eu busco sempre, o tempo todo, explicar, né? Da onde veio o conhecimento. E eu sou muito dessa, né? Deve ser do seu fundo filósofo aí. Porque tem que ter busca, né, tem que ter uma explicação, né? Tem que ter uma explicação. E você começa a ver que até hoje a gente tem essa relação da natureza com os animais, né? E quando a gente convivia direto com a natureza, a gente observava isso, né? Eu sei lá, meus pais, por exemplo, meus sobrinhos, né? Eles observam muita coisa que tira conhecimento dessa relação do bicho com a natureza. Sim. A gente estava vendo até agora, né, a história do meu irmão, né? Eles têm lá, o meu sobrinho, ele começou a ver os esquilos, né? O que o esquilo fazia, né? Ele ficou contando quantas nozes ele enfiava na boca. Nós pecando, né? Ele ia lá e enfiava assim, 3 de um lado, 3 do outro, 2 na frente, né? Então ele ia embora. E ainda pegava 2 na patinha e ia com 3 patas só, correndo, né? Então ele sabia quantas nozes o bendito do esquilo guardava dentro do tronco, né? Prejuízo que estava dando. Não, você não imagina, né? Ele teve a pachorra de ir lá e falar assim, eu deixei ele cantar bastante. Tava gostoso de observar, Ele né? falou assim, deixa ele cantar bastante. Ele foi lá no tronco, meteu o facão, tirou 2 sacos de nozes, todas limpas. Nossa, Eu falei, todo o trabalho do esquilinho. Eu falei, você roubou o esquilo. Aí agora estão vendendo as nozes, né? Qual que é o nome do produto? Toca do esquilo. Agora me fala, tem alguma planta ou alguma erva ou alguma prática que é mais comum que as outras? Isso aqui todos os animais geralmente têm essa prática. Você falou da plantinha que às vezes o cachorro vai lá e come, né? O gato também. A gente sabe também que existe uma erva do gato. Sim. Tem um Você conhecimento já viu a erva do gato? Já vi para vender nos pet shop. Vocês É a nunca viram a relação do gato com a erva do Não gato? aprofundamos, não. Gente, vocês não fazem ideia. Eu, quando fiz a minha pós-graduação, eu fiz dentro da UFLA, né, da Universidade Federal de Lavras, né? E aí eles têm um horto medicinal, na época, um horto medicinal que era um desbunde, era a coisa mais linda, uma área de mata e uma área de canteiros, né? Aí um dia eu entro lá, eu vi um gato maluco, mas coisa louca. Eu falei, que erva é essa? E na época não tinha um celular para filmar, né? Sim. O gato chegou perto. Não era lúpulo, não. Não, você podia gritar com o gato, podia fazer o que quisesse.
Ele tava ali num transe, a coisa mais louca. Aí depois eu falei assim pro cara, que erva é aquela que o gato tava ali? Ele falou, é a erva do gato. Todo dia ele vem aqui. E é incrível, né? Não acontece isso com as fêmeas, só com o macho. Olha só. Não é com todos os gatos. É só com o macho. Porque acho que a fêmea tem que estar cuidando dos filhotes, né? Não sei por que que acontece, né? Ele tem uma relação com essa erva, coisa mais louca. Então, quando eu vi lá, eu nunca mais esqueci a cena. Eu falei, puxa, e não tem um celular, alguma coisa para filmar, né? Mas ele ficou ali, sei lá, mais de meia hora. Eu fui dar uma volta para ver as Ele ainda plantas. estava lá. Imagina, eu fiquei mais de hora fotografando. Ele estava lá. Estava lá, não saía de lá, não. O cara falou Mas assim, é uma questão que ele fica agitado ou ele fica calmo? não, ele fica em transe. Em transe. Porque você imagina, você chega perto de um gato, você bate o pé com ele e vai embora, Sim, correndo, né? assusta, Ainda né? mais quando é estranho. Sim. Ali, você podia fazer o que quisesse com ele. Ele Ele tava estava praticamente desdobrado, né? Ele estava Deve estar ali, em outra- enrolando na planta, Sim. ele arranhava a planta, E fazia... o que é essa erva do gato? É uma planta que, eu até se lembrar, é catária, né? O nome tem catária, que é de gato, né? A erva do gato, né? É uma planta que eu, assim, não estudei do ponto de vista medicinal, Sim. mas deve ter alguma coisa que libera algum hormônio, um feromônio, alguma coisa do tipo. Sim. Por isso que ele entra, Que gosta tanto. é Né? que gosta No pet a gente vê brinquedinho que tem essa erva lá dentro pra ele ficar entusiasmado Isso. ali com o brinquedinho. Tem também os vasinhos onde o gato come ou fica se raspando ali, né? Também na erva, né? Sim. E aí, assim, as plantas, a gente tem que pensar assim. Se a gente pensa, por exemplo, a proposta, né, da live, né, que é pensar em plantas medicinais para bichos, né, a gente tem uma série. Se a gente contar para Sim. vocês, né, durante todo esse tempo, a gente não é veterinário, né, mas a gente tem alguns veterinários que fizeram curso. Foram fazer curso de fitoterapia. Lepeta catária. Lepeta catária. A erva do gato. É. Gatária ou nébeda dos gatos. É uma coisa louca. Se você vê a relação deles, dos gatos, né, deve ter vídeo com certeza, né? Sim, com certeza. E aí, assim, a gente teve casos, assim, até do leão, por exemplo, né? O leão, ele... Tá a matando gente o tinha, vizinho. a gente tinha uma... É uma coisa louca, né? A gente tinha... O gato fica doido. É isso que ele fazia, ó. É a mesma história. Rolava, enrolava. Só que você imagina um canteiro que tinha só ela. Sim. Então ele ficava no meio do canteiro. No meio do canteiro, por fora do canteiro, ele caía do canteiro, ele voltava para cima. E é uma coisa louca de ver a Relação, né? Eu fiquei olhando pro gato e falei, mas o que ele tem? É uma coisa impressionante. Tanto que assim, a cena nunca mais saiu do meu olho nessa história. A gente teve nos cursos, né? A gente já teve vários veterinários. Você acredita que teve uma vez, eles resgataram um leão, né? De circo. E ele estava todo machucado. Ele tinha áreas assim, ferida que não cicatrizava. Aí já estava sendo tratado, acho que há mais de 2 ou 3 anos. Aí a pessoa falou assim, olha, pega um spray e a gente vai borrifar barbatimão, calêndula e guaçatonga. Você acredita que em 15 dias começou a nascer pelo? Cicatrizou e começou a nascer pelo. Olha só. Tanto que a gente fala que a Célia é farmacêutica, né? Inclusive, ela faz convidar um dia os dois, né, o grupo dos 3 para vir aqui, né? A Célia ela faz um gel a partir de barbatimão, calêndula e guaçatonga, né? Que trata bichos. É uma coisa impressionante. Pele, assim. Ela já tratou a sarna negra. Ela tinha um husky. Dificílimo, né? De tratar. Tanto que o veterinário queria abater, né? O bicho, o husky deles, né? Ela falou, não, pode deixar que eu trato. Aí, em pouco tempo, a sarna negra desapareceu. E o pelo voltou. Então, assim, usa-se muito esse gel, né? A partir de barbatimão, calêndula e guaçatonga. Então, se tiver um problema de irritação de pele, se tiver problema de não sei o quê. Tanto que, assim, muitos pet shops, né? Que ela leva os cachorros. O pessoal fala assim, tem alguma coisa? Ah, tá aqui, ó. Lava da... Ah, por que você não fornece? Que ela não comercializa. Sim. Do ponto de vista, assim, para bicho e tal, né? Tem que ser um produto já liberado, né? E tem muita correspondência, então, entre o reino, nosso reino e o reino dos animais. Isso. A gente só tem que tomar cuidado com o gato. Tomem cuidado, quem tem gato, não deixa óleo essencial sempre em exposição. Porque o próprio inalador, pessoas que colocam lá num fechouzinho, colocam no ambiente, podem intoxicar o gato. O gato falta uma enzima hepática
que quebra substâncias. Então a substância fica ali presente acumula. muito tempo. Ela se acumula e dá uma Aqueles destruição de cheirinhos que a fígado. gente põe na tomada para casa também então, devem ser muito bons. Não. Tem que tomar cuidado. O gato, Olha. você pode matar o gato intoxicado. Então, um chá para gato tem que tomar muito cuidado. Tanto que, assim, eu não me arrisco a orientar sobre gato. Eu falo assim, Sim. toma cuidado, porque é bastante tóxico. Vai dar uma dose muito baixa. Porque Sim. senão ele vai ter uma resposta, você pode intoxicar o bicho, né? Cachorro já é diferente. Cachorro você tem muita semelhança com a gente. A gente já ajudou muito cachorro assim. Ah, não consegue mais. Eu cuidei cuido de um casal há uns bons tempos, né? E aí eles falavam assim, a gente tem um cachorro aqui, se a gente se separar, a nossa briga não vai ser por dinheiro, por A casa, gente quer o cachorro. a briga vai ser pelo cachorro, né? E aí um dia eles falaram assim, Gil, você não quer fazer acupuntura? Eu falei, eu cuido de gente. Não, mas eu te pago o que você quiser. Eu falei, mesmo que eu cobre 200, 300 reais? Eu pago. Se você ajudar o cachorro, eu pago. E aí eu falei, o que acontece? Tem uma doença cardíaca que não tem jeito. Aí eu falei para ela, então tem coisa melhor do que a acupuntura? Sério? Isso aí, sério. Fitoterapia. Tem uma planta chamada Crataegus, né? É uma planta que reforça o músculo cardíaco. E ela dá ritmo pro coração, ela ajuda a baixar a pressão arterial, né? Eu falei, vou te dar a tintura, você dá para ele. Isso é utilizado para o ser humano. Aí você viu, usado pro falou, ser vamos humano. fazer uma associação aqui com esse cachorro. Eu dei para ela, né? Porque eu sabia, eu falei, só vou dar uma dose pequena, né? Sim. E aí você vai testando e observa o cachorro. Você acredita que ele não levantava mais? Em 15 dias, esse bendito cachorro corria para cima e para baixo. Ela falou assim, Gilson, o veterinário nem acredita o que aconteceu. Porque ele falou que ia morrer mesmo de parada cardíaca, que não ia ter mais jeito. E curou o cachorro com um vidrinho de Crataegus. Sim. Então, assim, a gente já teve muito problema de intestino, de estômago, tratada com espinheira santa. Então, se dá chá, a tintura, né? Tintura diluída, dá na água, né? É impressionante o efeito que faz. Eu sempre fico rindo, né? Porque tinha um professor, né? Ele falava assim para mim, Gilson, não aguento mais a minha cachorra, que é muito agitada. É muito estressada, ela não dorme. Agitada o tempo todo. Eu falei assim, meu amigo, dá chá de mulungu. Ele falou, chá de mulungu? Nunca ouvi falar. Aí ele vai lá, dá um chá de mulungu. Ele derrubou a cachorra 2 dias. Eu falei, mas quanto você deu? Aí eu dei um monte. Eu falei, meu amigo, pequena quantidade, senão você intoxica. Pega esse chazinho, coloca um pouquinho ali na água que o cachorro tá tomando, um pouquinho. Tem gente que pega a seringa, né? Sim. Você pega uma seringa, por exemplo, você coloca o chá e dá no bicho, né? Então, só que tem que tomar cuidado com a dose, né? Não pode exagerar, né? Lembra que o bicho, por exemplo, a gente tem 60, 70, 80 quilos, né? O bicho tem quantos quilos? Tem 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos, né? Então, a gente tem um bicho menor, né? Então, a gente tem que pensar sempre, por exemplo, eu vou dar tintura, né? A gente dá, a Célia, por exemplo, tem um cuidado especial, ela dá sempre a metade da dose. Sim. Então, se tem 20 quilos, no máximo 10 gotas, né? Sim. E tem, pra gente em fitoterapia, a gente usa muito, né? 1 gota por quilo, né? Até 40 gotas, 50 gotas, né? Não exagero na dose, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o excesso de dose, né? Porque a gente pode intoxicar o bicho, né? E talvez até começar devagarzinho, né? Sim. Porque assim, melhor menos do que mais. Então vai devagarzinho. Achou uma quantidade ali que tá fazendo um efeito, né? Eu sempre sigo uma máxima assim, né? A gente tem que colocar na balança o benefício e o malefício. Sim. Vale a pena. Vale né? a pena o risco? Então, assim, igual o gato, né? Às vezes o gato tá lá com um problema seríssimo, né? Que não consegue resolver. Ele vai morrer. Então, eu vou ter que começar com uma dose pequena e vai dando. Eu sempre lembro de um cachorro, né? Não conseguia mais andar. Uma artrite, né? Sim. Na coluna e nas pernas. Eu dei unha de gato. Tintura. Eu falei, olha, eu não tenho experiência, mas dá uma dosagem pequena. Era um cachorro pequeno, né? Você acredita que em 15, 20 dias o bicho começou a andar, subir na cadeira, né? Subir na cama, que a pessoa diz assim, sobe no sofá, agora que ele não... É porque é interessante também a gente pensar que o animal ele não tem muita memória, né? Há um tempo atrás eu ouvi uma coisa que me fez, assim, refletir. O animal, ele não tem a noção da finitude dele, né? Ele vive no presente. Então, assim, se tá doendo, ele não anda. Mas se a dor passa, ele não vai pensar, acho que não vou andar porque ontem tava doendo. Eu vou Não andar tem porque isso. se a dor voltar, não O ser humano pensa Tá isso, nem né? aí. Mas o animal, ele é instintivo. Então, mexeu, não tá doendo, eu levanto, né?
Então, eu acho isso muito A interessante. resposta é muito mais né? rápida, né? Ele é muito mais fidedigno, né? Ele não na tem resposta. esses bloqueios, né? Que a gente tá Não. falando de, ai, que medo de mexer e doer. Não, ele vai mexer, se doer, ele vai parar. Esse é outro livro, o livro mais Aliás, novo, né? mostra os dois de Vou novo. mostrar agora o mais novo, né? A gente mostrou o primeiro, Esse é um livro que tem bastante informação, né? muita informação. É, Maravilhoso. Os dois estão muito legais. Maravilhoso. É um livro que tem bastante orientação sobre o uso, né? Então as pessoas vão ter bastante informação. Eu gosto muito desse livro, né? Mesmo tendo sendo escrito, né? Mas eu gosto de consultar, por incrível que pareça, né? Porque a gente nem sempre lembra, né? Qual a interação da camomila, por exemplo, né? A gente sabe que com o tempo a gente vai se acostumando, né? A camomila interage lá com anticoagulantes, com anti-inflamatórios, né? Com calmantes, com antidepressivos. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque senão a gente pode perder o efeito, né? Aliás, uma coisa maluca, né? Estava falando um tempo atrás aí da camomila, né? Aí a aluna assim, agora eu descobri porque que eu tenho 3 filhos. Eu falei, conta aí. Porque sempre engravidava tomando anticoncepcional. Mas ela tomava anticoncepcional com chá de camomila. Cortava efeito. Então a camomila aumenta a fertilidade. Efeito Mas você sabe, indesejável. mas você sabe um dos nomes científicos da camomila? Matricária. Vem de matrix. Sabe o que quer dizer matrix? Filiação. Mãe útero. Olha que coisa louca, né? Porque é uma planta que ajuda a estimular ela estimula o aborto, né? Se você for fazer, né? Estimula o útero, né? E aí, assim, ela facilita o parto, né? Então, em determinado momento lá, você não pode usar, mas depois, em outro determinado momento, você pode usar, né? Então, a gente tem um uso, é interessante usar, né? Olha que interessante aqui. Eu quero aproveitar, a gente nem deu bom dia para os nossos queridos amigos que estão nos acompanhando aqui, mas tem alguns comentários bem legais aqui. Genipapo tá com a gente, o Arthur também. E o Genipapo Rodrigo diz Vasconcelos assim: acabou de chegar. Oi, Rodrigo, tudo bom? Ele diz assim: olha, no final da vida, minha cachorra Túnia comia bastante mato. Olha que interessante. Talvez ela estivesse nesse processo, né? De buscar uma melhora de uma Sim. sensação que ela tava, né? Não da cura, talvez, né? Mas por que não, né? A gente não sabe. Se ela Não dá pra tivesse, saber. se ela tivesse em contato com a natureza, a gente sabe que um cachorro da roça dura muito mais do que um cachorro da cidade. Sim. Deixa eu perguntar. Talvez a perda do contato de alguns animais, cachorros e gatos, com o meio silvestre, e eles estando em casa, virando domésticos, talvez essa consciência até da interação com o reino vegetal tenha se perdido um pouco, né? E eu vou até Sim, com completar sua certeza, se pergunta antes perde, dele com responder, certeza. que hoje a gente quer tratar os animais como pessoas, né? Então, assim, tem gente que não deixa o animal andar no mato, sujar a patinha, cheirar a terra, né? Então, esse animal, ele fica, tipo, restrito ali, só um ambiente Sim. doméstico mesmo, como o José falou, né? Porque eu ia perguntar das ervas que são venenosas, né? Porque eu acredito que se ele estiver lá dentro na floresta, junto com os gatos, né? No meio que ele é originário dele, talvez ele não entre em contato. Mas dentro de casa tem que tomar cuidado, né? Sim, eu já tive vários casos. Um dia, a pessoa me falou assim, Gilson, que maldita de erva é essa? Meu gato comeu e morreu em minutos. Eu falei, claro que vai morrer em minutos. A planta chama espiradeira. A espiradeira é altamente venenosa, altamente, parada cardíaca. Nereum oleander, né, se quiserem ver depois o nome científico, né, ela tem substâncias chamadas de cardiotóxicas, intoxica o coração. Isso só para os animais ou para o ser humano Não, para o também? ser humano também. Olha, não A gente dá para ter essa planta, A gente então. tinha um caso, eu não sei se está relatado esse caso. A gente teve um caso no sul, de um casamento, que fizeram espeto de madeira. Como essa planta é um arbusto, dá muitos caules, né? Fizeram espeto foi parar mais de 100 pessoas no hospital. E teve pessoas que morreram. Então, morre por parada cardíaca. Porque ele tira o potássio de dentro da célula cardíaca, né? E entra o cálcio. Dá um aceleramento cardíaco violento. Só que em determinado ponto dá parada cardíaca. Mata por parada cardíaca. Ó, as ervas aqui E o comigo bicho? ninguém pode, costela de Adão e espada de São Jorge. Que espada de São Jorge tem quase todas as casas, né? Sim, e comigo ninguém pode que também. Comigo Já ninguém... diz o nome, né? Comigo Comigo ninguém pode. Se você estudar o Comigo Ninguém Pode, como é que ele intoxica a pessoa, você fica doido. É uma coisa impressionante. Ele está com a célula cheia de agulhas dentro e com muita água, né? Então ela vira uma pequena bomba. E dentro tem o veneno, né? Aí o que acontece se você mexer na célula do Comigo Ninguém Pode? Explode. E sim, as ráfides, as agulhas entram na pele com veneno. Você imagina, pega às vezes uma criança, eu já tive caso de orientar.
A pessoa diz assim, pelo amor de Deus, Gilson, me ajuda, minha filha acho que vai perder os olhos. Olha. Porque ela foi para o interior, para casa da avó, né? E ela pegou comigo, ninguém pode, e Ó, ela tu passou sobe no aí, olho. procura pra gente uma Só imagem imagina. dessa planta aí, Comigo comigo pode? ninguém pode. É comum. É por As isso que eu pessoas- quero colocar aqui, para É as comum pessoas que a gente realmente se sabe, identificarem. né? Foi um acidente. Aí eu falei para mim, né? Tá, onde que ela estava? Você vai e me conta que plantas tem no local. Tem alguma folha no chão? Ela me mandou a foto. Falei, comigo ninguém pode, mulher. Leva para o hospital e fala para o médico que ela foi intoxicada por comigo ninguém pode. Que é ácido oxálico, né? Oxalato de cálcio. Ele tem uma ação abrasiva violenta. Aí o médico vai lá e coloca alguma coisa para E é uma neutralizar. folhagem bonita. O Otto É subiu linda. aqui pra gente, ó. É linda. É bonita pra caramba. É uma planta Tem bonita, que geralmente as pessoas Bonita têm e em casa. perigosa. Bonita Então, e assim, perigosa. evitem. Se você tiver já... Só para imaginar onde que tem essa planta, dentro de casa, em escolas, onde tem criança de até 3 anos, 4 anos de idade que não tem muita consciência. Sim, e esse chamariz da planta bonita também é um atrativo e Sim. convidativo para que a E criança o vá lá gato, mexer. aquilo que o Otávio está dizendo, né, a questão dos animais, eles perderam o instinto. Como que perde o instinto? Vai lá na casa do meu pai, tem espiradeira para tudo quanto é canto. A gente nunca viu um gato comendo, um cachorro comendo e morrendo. Nunca viu. Porque eles comem o mato que eles precisam. Como eles perderam o instinto, se você tem dentro da tua casa uma planta tóxica, eles querem comer aquela coisa. É igual galinha, né? A galinha cisca, vocês não fazem ideia do que ela come. O que ela procura quando ela cisca? Ela procura minhocas, insetos, mas ela come muita pedra. Uhum. Porque se você pegar uma moela de galinha caipira, Sim. é uma pedreira dentro do estômago, que ajuda na digestão. Olha que coisa doida, né? Então, assim, elas comem, né? Então, se a gente tira do ambiente, o bicho, ele precisa daquilo. E se ele perde aquilo... Ele vai fazer uma associação. Como ele não Isso. tem o que ele precisa, ele vai associar aquela planta que é tóxica com uma planta que ele achou que podia ser boa, né? Outra planta, copo de leite. Tem muito em casa Muito, também, que diz que é é. venenosa para cachorro. Tem muito, muito. Folha da Não- fortuna. E não é só pro ser humano, né? Não é só pro bicho, é pro ser humano, geralmente. Olha, copo de leite. Tem beleza, algumas tá plantas bom. que nem a cavalinha. A cavalinha é muito tóxica para ovinos. Só para imaginar a brincadeira. Aí você fala, mas por que a cavalinha é tóxica? Porque a cavalinha dá um problema neurológico, se você abusar na dose. E no tempo de uso, né? Sim. Porque ela inibe uma enzima chamada... tem uma enzima chamada tiaminase. A tiaminase destrói a tiamina, que é a B1. A B1 a gente precisa para problema neurológico. Se a gente tiver uma deficiência muito grande de B1, dá problema neurológico. Uma degeneração mesmo do sistema nervoso central. Só para imaginar a brincadeira. Então, tem algumas espécies, né, que são muito mais tóxicos, né, porque a dose já é mais baixa. Uhum. Inibe não precisa muito. O ovino morre rapidinho. É uma Olha coisa só. impressionante. Então, a gente tem plantas que os bichos usam, a gente pode até brincar com os bichos, né? Mas tem que ter conhecimento, não tem muito jeito, né? Sim. A gente usa uma camomila, pode usar para problemas de pele, pode usar como calmante. Vai usar para gato, toma cuidado. Quem é dono de gato, consulta um veterinário, toma cuidado, porque senão... Isso seria bem E usa pequenas interessante, doses, né? né? Começar, antes de trazer uma plantinha nova para casa, dar uma pesquisada, Consultar. né? Sim. Principalmente se você tem animais, né? Se tem criança pequena. Sabe a vinca? A vinca, sim. Vinca. Vinca, não. Maria sem vergonha. Maria sem vergonha. A Famosa. vinca. Sim, sim. Mas A agora vinca me vem a imagem É na uma mente. planta, uma vinca é uma planta chamada Catarantius róseos, né? Tem várias espécies chamadas Maria sem vergonha, mas essa é de quintal, de jardim. Sim, Ela tem de flores brancas, tem flor rosa, Catarantius róseos, né? Que é Uhum. rosa, né? sim. Vermelha, tem roxa, né? Essa planta, é muito tóxica. Coloca pra gente também essa Ela- daí, ó. E as pessoas têm Maria sem vergonha. fácil dentro de casa. Ainda mais adivinha. porque tem flor, né? Adivinha A o que gente que quer tem o quê? dentro Flor. dessa planta? Dessa planta que é muito tóxica, tem dois alcaloides que eu falo assim, se você quiser me dar um presente, me dá purificado. Porque 1 quilo de cada eu não vou precisar trabalhar. Aliás, acho que meio bairro não precisa trabalhar pro resto da vida. Porque dá para fazer quimioterápico. De tão Olha. tóxica que é. É muito tóxica.
É uma coisa Aí impressionante. vai a criança, né? Tá passeando É. com a mãe no jardim, vai lá, pega uma Sim, florzinha quer dar pra pra dar mamãe. pra mãe. E tem gente ensinando a comer flores. Eu falo assim, mas pode esquecer. Não chega perto dessa planta, que essa planta é bastante tóxica. A gente vê documentário que o pessoal não- está usando flor, inclusive, em pizza. Né? Sim, Lógico que são as Existem flores, flores que É, podem são ser comestíveis. usadas. mas a pessoa assiste aquilo e acha que qualquer flor pode colocar em uma vida. toma cuidado, é perigosa. Eu falo assim, não brinca com ela. Porque ela é bastante tóxica, né? Tem mais No de caso de algum 150. tipo de intoxicação alimentar, tem algum órgão que eu procuro de, assim, um número para ligar? Porque é legal, né? Se você Tem um conhecer, é centro, interessante. chama Ceatox, Ceatox. com C, Ceatox. O Ceatox é um centro de intoxicação. Quer ver? Ó, essa aqui é em Patins, a vinca. Coloca o nome científico, aí você consegue descobrir mais. Catarantius, Sabe o nome do centro, Otto, que ele tá falando? é Ceatox. Ceatox. É um centro de intoxicação. Você sabe que todas as pessoas que tomam uma planta, um chá, né, e dá uma intoxicação, deveria ser notificado. Sim. É um centro que ele recebe notificações, né, de intoxicações de hospitais. Muitas vezes o médico é compulsório. Essa aqui é a vinca. O médico, ele é obrigado, né, muitas vezes não A precisa gente obrigado, sim, quando tem intoxicação por chumbinho, né? ser obrigado a notificar. Obrigado. E das Inclusive, você plantas- liga, eles dão todos os procedimentos. Tem que lavar o estômago, tem que dar isso, só tem que prestar atenção na Porque, frequência por exemplo, o que eu tô cardíaca. imaginando? Você é mãe, pegou seu filho mexendo numa plantinha e o filho começa a passar mal. Liga nesse centro, fala, ó, a planta é assim, assim, assado, né? Hoje em dia tem a facilidade de mandar uma foto, né? Eu Exatamente. tive um caso lá em Barueri que a prima colocou leite, Toddy, chumbinho, deu para as primas. Mas aí foi meio de propósito, Não né? tem como. Aí chegou lá, 3 fizemos lavagem de estômago e ficaram bem. Uma delas estava com uma arritmia. Então, ele teve que ligar no Ceatox, teve que entrar com atropina, ficar monitorizando ela e grau de consciência e lavando o estômago. Teve que ir para UTI, sobreviveu, mas ela quase morreu. Tem uma planta, um tempo atrás isso aconteceu com uma família, né? Eles tinham um sítio e tinha uma planta que eles queriam tirar, que era a aroeira branca, né? A aroeira branca, ela tem uma substância chamada alcalamidas, né? As alcalamidas são extremamente, podem dar uma alergia violenta. Aí o marido cortava, ele não entrou muito em contato. A esposa, ela carregava contra o corpo. As crianças pegavam mais um punhadinho, né? Mas as crianças e a mulher ficou deformada. E aí, assim, e não sabiam do que era. Surgiu porque cortaram de manhã e isso surgiu à noite. Tipo uma Aí a alergia, assim, uma amiga coisa bem... delas, né, me conhecia, falou: Gilson, você tem uma ideia? Eu falei: aonde eles foram? Foram para o interior. Tiveram contato com alguma planta? Tiveram. Me manda foto. Eles já tiraram foto, eles cortando e levando a planta. Falei: Jesus, é aroeira branca. Já esquinos chama esquinos mole, né? Eu falei: já vai pro médico, porque isso aí é coisa maluca. Vai pro médico, já coloca lá esquinos mole. Coloca o nome científico. Leva pro médico, o médico já sabe o que aconteceu. É um processo alérgico de alcalamidas. Como que trata? Faço a menor ideia, né? Eu sei que tem quando a pessoa tem Mas informação, fica muito mais só fácil. de você identificar o fator que gerou, Sim. você já dá 50% ali de Chance. chance de atendimento rápido, né? Sim. No chat, o Rodrigo Vasconcelos comentou que a humanidade está se distanciando da natureza, né? Ele tem estudado bastante isso. Esse afastamento está criando desequilíbrios tanto em nós como nos animais. Sim, com E um certeza. dia ele fez um banho de descarrego com folhas de espada de São Jorge. Meu Deus, o corpo inteiro ardendo. Sim. Muito vinagre para acalmar. Olha só. Porque é uma planta bastante tóxica, né? As pessoas não fazem nem ideia. As pessoas não fazem ideia. Então, assim, porque é uma planta de proteção. Cuidado, usa qualquer outra coisa, mas não vá usar ela, porque é muito tóxica. É igual usar comigo, ninguém pode. Não brinca com ela, porque você vai parar no hospital. Se vocês olharem o número de intoxicações no Ceatox de plantas, ele é baixo, que muitas pessoas não notificam. É a Sim. história do interior lá, né? Vai para o sítio, corta uma planta, mas não sabe que planta que é. Sim. E às vezes chega no hospital, o médico não consegue detectar do que veio, né? Para as pessoas entenderem, por exemplo, a espada de São Jorge, que você falou que é super tóxica, a pessoa fala, mas fica num vaso lá no canto, né? Eu quase não mexo. O que isso pode gerar de intoxicação? Às vezes, quando você for cortar, quando você for porque plantar. assim, a gente tem
a gente tem que pensar assim, a intoxicação ela pode ter várias fontes. Sim. Geralmente são acidentes. Então, um acidente é o quê? Uma criança que não tem consciência vai e coloca na boca. Uhum. É um acidente. Se você pegar o número de intoxicações de plantas, eu tinha lá de 2002 a 2007. Tinha tantos casos. Se você pegasse os casos, a maior parte era por acidente. Crianças Sim. de 0 a 3 anos. Só para imaginar. Então, são crianças que não têm noção. Sim. Ela vai lá e coloca tudo na boca. Tudo na da boca, tá descobrindo o intoxicação. mundo. Tem acidentes que é por uso mesmo e desconhecimento. Uhum. A pessoa usa uma planta por outra. Uhum. Isso é muito comum. Tanto que, assim, a espinheira santa, eu questiono muito, tem médicos falando mal da espinheira santa no YouTube, né? Ah, porque ela causa problemas hepáticos graves, que não sei o quê. Tem estudo científico, com um grande número de pessoas usando, por um período mais longo, né, doutor? Sim. Usa durante um tempo e não teve nenhuma lesão, não Tem que alterou ser em si. a Só que o que verdadeira. acontece? A espinheira santa é a planta mais falsificada que a gente tem no Brasil. E nós vamos no canal do Gilson. Fala o seu É. canal, Gilson. Vamos É Gilson aproveitar? Gilberto Terapias Naturais, né? Gente, E aí, anotem aí, gente, porque é tanto conhecimento. Porque Gilson João Só de Belli. espinheira santa Fala de novo, falsificada. Gilson João Belli. Terapias Naturais. Terapias naturais. Vamos lá. Só de Palavra espinheira falsificada. santa falsificada. Ele já fez vários e vários vídeos mostrando a folha que não é. A folha que é, a característica, o jeitão, né? Porque eu comecei assim, você olha se deparando lá, 2 estudos científicos que foram feitos aqui no Brasil, coletaram 16 amostras. De 16 amostras de espinheira santa, quantos eram falsas? Uhum. 12. Eu falo, faz a conta, 4 vezes 4, 16. 3 vezes 4, 12. Então, 3/4 de espinheira santa são falsas. É uma coisa assustadora. As pessoas pegam qualquer folha que tem espinho e é espinheira santa. Não é espinheira santa. E aí, assim, o que acontece se a gente faz uso? O que esses médicos estão vendo? Eles estão vendo uma intoxicação, provavelmente, de espinheira santa falsa. As pessoas não fazem ideia. Eu digo assim para as pessoas: quantos relatos eu tenho de pessoas que passaram mal? Muitas pessoas relatam que tomaram aquele chá da espinheira santa falsa e a passa mal. E, Gilson, como é que você sabe que a espinheira santa falsa? Poxa, ela manda lá foto, eu recebo fotos no meu WhatsApp todo dia de espinheira santa. Todo dia. Uma paciente outro dia trouxe para mim, para eu ver. Ele traga, né? Sim. É aquela folha grande que você mostrou, As acinzentada, as nervuras. Pensei, isso não é. Onde você comprou? Não, comprei mais lá. Não é espinheira santa, isso é outra coisa. É a Sorócia bombrante, que é a planta, outra planta que é muito usada, né? Então, assim, se a gente, como é que a gente intoxica? É difícil alguém dizer assim, ah, vou me matar, vou tomar um chazinho. Duvido, tá? Sim. Mas tem esses doidos, mas são muito poucos casos, né? Então, assim, a gente sabe que a planta tem uma toxicidade, mas geralmente as plantas mais tóxicas as pessoas não chegam perto. É porque a gente vai ter que pensar, tem algumas plantas que realmente elas são violentas, elas matam com facilidade. Mas essas plantas elas não são tão comuns. Ou seja, mesmo para aplicação para os animais, como para nós humanos, a gente precisa ter um lugar que certifique que aquela erva, ela é exatamente a erva que você está comprando. A dificuldade, Catarina, é assim, ele prescreve muito, ele vai dizer para você também. Sim. Vai comprar o chá, a gente fica assim, qual lugar? Isso é Mesmo os importante. locais que a gente indica, tem que comprar com nome científico. E muitas vezes, ainda assim, sacaneio. Ah, A gente isso é uma teve- dica, né? É, Procurar pelo nome científico da erva. E assim, é assustador. Eu vou contar para vocês 2 casos, né? Eu tive um caso lá, a gente tem uma loja chamada Bom Chá. Sim. A Bom Chá, a gente teve uma aluna que fez curso. Ela trabalha lá dentro. Aí um dia a Célia comprou espinheira santa. Tava com pressa, passou a mão na espinheira santa. Ela chegou em casa, eu cheguei logo depois e falei, Célia, isso aqui não é espinheira santa, Célia. Ela falou... Eu falei, como que a folha é prateada? Olha o tamanho da folha. A folha é prateada, a folha é grande, a folha é mole. Eu falei, não é espinheira santa. Aí ela voltou Nossa, lá com o espinheira, pacote. Santa Pinica, tudo doido. Ela voltou lá com o pacote, né? Ela falou para a aluna, posso te contar uma coisa? Isso aqui não é espinheira santa. A aluna falou assim, pode deixar que eu vou falar para os donos. E aí falaram com os donos, eles recolheram todo o lote. O que eles Sim. fizeram, eu faço a menor ideia. Mas recolheram o lote e colocaram espinheira santa de volta. Então, assim, alguns locais, eles aceitam que a gente fale que aquilo lá é falsificação. Sim. E eu gosto de mostrar as características, a morfologia, né? O jeitão da planta. Sim, sim. Então aqui eu falo, tá vendo as nervuras? É diferente a coloração, o formato de espinho. Como que forma o espinho? Tá? Mas isso é pedaço, dá para ver.
Por incrível que pareça, se não tiver meio moído, dá para ver. Você consegue, a partir das características morfológicas, né, macroscópicas que a gente chama, né, você consegue começar a ver. Né? Tem alguns detalhes que são muito comuns, Precisa fáceis. conhecer, né? Vai começar Precisa. a tomar uma erva, vai atrás de Isso, conhecimento. tem. Hoje a gente tem o Vai YouTube, colocar né? a espinheira santa. A aí, gente na tem verdade. tanto, né? O canal do Gilson é um, mas tem outras pessoas também sérias que trabalham através desse sistema. Vai lá e conhece a erva que você vai tomar, né? Isso. Para se você pegar no pacotinho e tiver diferente, falar, opa, peraí, deixa eu prestar atenção aqui no que eu tô tomando. Sim, a gente tem, sempre tem pessoas que têm bons livros, né? Tem um livro de plantas chamado Plantas Medicinais Nativas e Exóticas, do Henry Lorenzi, Sim, do Instituto Plantaro. É um livro maravilhoso, é um livro assim, ele tem fotos em todas as plantas. Então, foto da planta geral, foto da planta perto, então você vê o jeitão, é fácil de identificar. sim. Tanto que o livro da gente ficou muito baseado, né, em cima Uhum. desses livros, né, porque é um livro de referência, aquele Árvores Brasileiras, né? Coloca uma foto É do bem mesmo grandona na autor. tela, Otto. Então, esse livro é um livro maravilhoso. Quem quer começar a brincar e quer conhecer um pouco as plantas, é um livro ótimo, né? Porque a pessoa tem lá o nome científico, o nome popular, né? Você vai ter lá a foto da planta, né? Isso. É. Essa aqui, por exemplo, essa aqui é uma foto que eu diria assim, tem que tomar cuidado, ó. Essa foto do lado direito aí embaixo, tenta colocar ela do lado direito embaixo, que eu tô vendo. A última de baixo. Depois tem escrito aí as 7 benefícios dessa daí. Coloca ela em evidência para mim, se você consegue. Porque a gente vê assim, a folha, essa aí não é. Essa aqui não é espinheira. Essa aí que você está com o link em cima. Essa aí não é espinheira santa. Aí você fala, como é que você sabe? Se vocês olharem, a folha é uma diferente da outra. Sim, A espinheira santa tem folha alternada. Uma folha não tem em frente à outra. sim, sim. Então sim. você bate o olho, se não tem aquele jeitão, mas Gilson, a folha é muito parecida. É parecida. Tanto que o nome licifolia quer dizer folha do azevinho. Então é parecido com a folha do azevinho. Então se você olhar para a folha do azevinho e olhar a folha da espinheira santa, ela é muito parecida. Só que se você olhar o azevinho, ela é diferente. O fruto é diferente, a flor é diferente. O formato da folha, ele tem alguns jeitões que é do azevinho. É parecido? É parecido, só que tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. O Genipapo Pereira está perguntando para o Gilson se existem animais que usam plantas venenosas em pequena quantidade para cura ou como uma forma de acabar mais rápido com a dor. Às vezes a gente vai pensar o seguinte, né? Você vai matar um verme, por exemplo, é vermicida. Ou vermífugo, né? Então a gente usa alho lá, também expulsa verme. É comum as pessoas tomarem uma cápsula de alho e encontrarem no vaso sanitário vários vermes, né? Sim. O bicho faz a mesma coisa. Ele usa, o bicho ele tem assim. E não pense que todo bicho se safa. Ele experimenta e pode morrer. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente sabe que ele é instinto. Então o instinto ele pode errar? Pode. Como a gente também erra com instinto, né? Conhecimento é mais difícil, né? Com conhecimento você vai tendo uma construção diferente, né? Por isso que eu gosto muito, né? Estudo científico, né? Conhecimento, né? Conhecer a botânica, por exemplo. Fitoterapia não tem muito jeito, né? Eu sempre falo assim, as pessoas às vezes falam besteira, né? Porque não conhecem botânica. Mostra uma planta, às vezes uma aula de fitoterapia. O cara está mostrando uma planta lá que não é aquela planta. E às vezes é especialista. Eu posso estar fazendo eu fico sempre desconfiado do meu conhecimento, por incrível que pareça. Eu não confio piamente se eu não tiver. Alguém me fala assim, Gilson, como é que você tem certeza que é espinheira santa? Bom, a minha família se criou no meio onde cresce a espinheira santa na mata. Então a gente conhece de lá. Então eu tenho uma história com a espinheira santa desde criança. Aí depois eu fiz uma pós-graduação dentro da UFLA, que lá tem a identificação por botânicos. Então eu vi elas floridas, eu vi elas frutificadas dentro da UFLA. Gilson, você convive dentro do Jardim Botânico? Poxa, aqui de São Paulo? Sim. Tem uma área restrita que é só para pesquisador. Eu acesso porque eu tive um aluno que simplesmente trabalha dentro do Botânico. Então eu acessava lá. O que tem lá dentro? Reconhecida, identificada por botânicos. A espinheira santa. Tanto que eu falei assim, vocês têm a licifolia, posso trazer uma espécie da aquifolium para vocês? Gilson, a gente faria o maior gosto. Eu falei, pode deixar que eu preparo para vocês. Eu trouxe do sul, e aí ela cresceu perto, né? Eles plantaram próxima. Olha, Gilson, a diferença.
Agora a gente está esperando ela florescer para a gente identificar. A gente vai fazer a identificação direitinho, para ver se é aquifólio mesmo. Falei, legal. Eu tive contato com o Panisa, né? No sítio do Panisa tem uma espinheira santa que foi plantada pelo pessoal do Exalc, certificada por pesquisadores, por botânicos, que aquela é a inicifólia. Então, assim, só por conta disso eu falo para as pessoas, só por conta de ter convivido com pessoas, botânicos, que me mostraram as características, eu fui lá estudar depois ainda mais para entender o que é uma folha alternada, o que é uma folha paralela. Então, assim, há uma flor, que tipo de flor que é, tem toda a descrição. A gente vai para a Reflora é um site brasileiro de botânica. Você tem lá a descrição se você quiser. E é um contato tudo- atento, né? Você Sim. estava tendo esse contato todo, prestando atenção Sim, em cada estudando o detalhe, tempo todo. vendo Porque que era igual, que era diferente, né? a gente tinha lá em Lavras, não sei ainda se tem, né? As duas plantadas perto. A Aquifolium e a Ilicifólia. E eles reconheceram lá por botânicos. Então tudo era colocado através do estudo de botânica, né? Eles colocavam a plaquinha. Tanto que assim, você coloca o correto, né? Você identificava. Se a gente for para uma praça que tem uma placa lá de planta, uma placa lá dizendo qual planta Sim. é por lei, tem que ser identificada por um botânico, um taxonomista. Ele coloca o nome científico e depois vai lá e coloca a placa. Você não pode colocar placa numa planta se você não tiver certeza. Identificação por um botânico. Olha, Só para imaginar, é um critério importante. sim. Tanto que em São José dos Campos é a coisa mais linda. Eles identificaram todas as plantas da cidade, né, ou a maior parte das plantas, todas elas com uma plaquinha, né? Tem um QR Code, você baixa lá, tem um nome científico, tem toda a história daquela planta, qual a idade da planta, qual o tamanho dela, que não sei o que, a altura, né? Então, mas é um botânico que está fazendo isso. Sim. Eles não podem Eu vou colocar. aproveitar que você falou de história e eu quero falar Eu quero de fazer uma novo pergunta também que me veio aqui, que é desse muito livro importante aqui, perguntar. que é muito interessante, que fala das plantas medicinais e conta histórias também, né, Gilson? Esse livro é assim, ele é gostoso pra caramba de ler. Eu gosto de ler as minhas Pensa num historinhas, livro né? gostoso de ler. Porque a gente deu um pouco de trabalho para construir, né? Porque a gente vai explicando os nomes científicos, né? A gente nunca olha, por exemplo, crisântemo, né? Você faz ideia do que quer dizer crisântemo? Não tem Não aí. sei. E olha que legal, pessoal, ó. Tem as fotos. Tem as fotos das flores, né? das plantas, Tem né? a história, tem as fotos. Crisântemo Então, vem de assim, criso. bem Né? gostoso de Crisum ler, é gente. dourado. E antemon é flor, flor dourada. Antigamente a gente tinha o quê? Só o crisântemo amarelo. Sim. Hoje em dia que a gente tem uma variedade de cores, né? Mas antigamente era o amarelo. Então, assim, o livro vai explicar esses nomes, né? Nomes que você fala no dia a dia e você não tem nem noção do que se trata, E né? aquela música Alecrim Dourado, é o alecrim do campo. Mas por que dourado? A flor também é dourada? O alecrim dourado é diferente do alecrim do campo. Ah, é outro ainda, é outra espécie. É outra espécie. O alecrim dourado, eu não sei que dizer o nome científico. Pode nem começar a cantar, porque já viu, né? Mas o Fica na cabeça. o alecrim do campo é a Baccharis dracunculifolia. Sabe por que eu sei? Porque eu fui estudar o alecrim do campo, né? O alecrim do campo é uma das espécies que mais produz própolis. É o Olha! própolis verde. Ah, eu tinha estudado que ele protege o DNA, né? Contra lesões. Sim, Né? puxa. O própolis é uma coisa assim, você estudar é de arrepiar. E aí, a coisa mais legal, né? Quando eu comecei a estudar, aprendi que as abelhas, né? Elas não tiram o própolis da flor do alecrim do campo. Elas tiram do caule, elas vêm e coletam a resina que o caule libera. Aí, um belo dia, eu vou filmar, tem no meu canal essa brincadeira. Se vocês Ó. procurarem lá, Eu acho que eu vi. O nome do canal também é Gilson Jobelli Terapias Naturais? isso, O exato. nome do canal é Aí YouTube, eu pessoal. filmando, né? Mostrando os detalhes. Adivinha quem que veio? Veio uma abelha no galho que não tinha flor e ela ali colhendo. Eu falei, poxa vida, eu nunca tinha experiência. visto na minha vida e de repente aprendi que ela coletava ali, né? Abelha professora. A abelha veio ali me ensinar, né? Eu falei, olha que coisa cativante. Eu fiquei emocionado. Só para imaginar, eu quase de chorar, né? Porque você fala, eu nunca tinha visto na minha vida, né? E aí eu peguei um estudo científico, né, sobre própolis, eu acho que o pessoal da USP, né? E eles conseguiram filmar e dizer quanto tempo ela ficava em média coletando em cada local. De 8 a 10 segundos ela fica coletando. E a minha filmagem foi muito rápida, porque um dia que ventava muito, né?
O vento empurrou Ela ela rapidinho fora, foi embora. Foi embora rapidinho. Mas ela ficou coletando ali. Dá para ver que ela coleta. Ô, Gilson, e para quem está assistindo a gente que tá gostando desse papo, quer conhecer mais sobre as ervas, você tem cursos, né? Tem, Fala tem. pra gente um pouquinho sobre A os gente cursos. a gente tem 2 cursos grandes, né? Um curso de óleos essenciais. A gente está dando o curso desde faz quase um ano, né? Que a gente está brincando assim, toda segunda-feira, 9 meses. estudando um óleo essencial, né? Dá um Que pouco gostoso. mais, né? De 9 meses, né? Porque Uns 10 meses e meio. Né? porque a gente está quase um ano estudando óleo essencial. Cada semana um óleo essencial. Mas se a pessoa quiser entrar agora, dá pra entrar nesse Dá, foi tudo filmado, tudo Ai, que bonitinho. gostoso. Tem nossa plataforma, tem- tá subindo os cursos para a plataforma agora. Então, a gente tem um curso tanto esse de óleo essencial somente online, né? E presencial, ao vivo, né? curso. Sim. A gente grava, né? Então as pessoas que perdem a aula não perdem Que o bom, assunto. que bom. E aí a gente tem todo o material que a gente produz, né? E aí tem um curso de formação, que esse é um curso que a gente tem, é a segunda turma que a gente está dando, um curso que é reconhecido lá pelo pessoal do Ministério da Saúde, né? A gente está dando esse curso de formação de plantas medicinais, que ele tem mais de 200 horas de aula. Aula mesmo, né? Sem brincadeira. Esse é um curso presencial, online, ao mesmo tempo. Então a gente tem algumas aulas que são só Meio online. híbrido, né? Às vezes meio aulas híbrido. online, às vezes aulas E a gente presenciais. tem sempre tem aula presencial, mas na presencial a gente está passando pela internet. Então as pessoas que moram longe de São Paulo conseguem fazer Conseguem curso. fazer. E o contato para as pessoas saberem mais do curso? Passa pra gente. Como é que entra em contato com Pode você? entrar em contato pelo WhatsApp mesmo, né? 011, né? 91, desculpa, 99101 9237. Deixa eu te fazer Então, uma só pergunta. repetir aqui, é 11 99 101. Opa, faltou um número aqui pra mim. Vamos lá. Fala de São novo, 2 Gilson. 9, né? 9 99 9101 9237. 99101 7. 9237. Aí dá o meu também, caso eu não consiga entrar em contato Ah, com Gabriel. ele. É o 11 É, 9 7276 7669. Isso é mais fácil de decorar. eu vou pedir pro Otto subir aqui pra gente. Tá bom. Não sei se ele anotou. Passa esses 2 telefones aqui, ó. Perguntar para o Gilson uma Aí deixa pergunta salvo que, no para mim, vídeo. é uma pergunta ainda. Eu mais ou menos tenho uma ideia, mas acho que muita gente tem dúvida. Por exemplo, você vai entrar numa casa de ervas, você vai comprar uma folha seca de uma planta. Quais os cuidados que você tem que ter para não levar ela? E outra coisa, essa folha ela também ela estraga, né? Sim, E ela pode ser acometida por fungos. pode. Quais os cuidados que a gente E deve não- ter para escolher? E não só fungo. Ela pode ter bichinho dentro. Algumas, não são todas, mas tem algumas plantas que ela cria o caruncho dentro. O caruncho entra dentro dela. Só para imaginar. Então, se não for acondicionado no material legal, a gente é comum encontrar bichos dentro. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Porque, dependendo, ainda mais dessas casas, né, que vendem muita erva, ele pode ter a praga lá dentro. E aí a praga entra dentro da erva, se não for um pacote ilegal, né? Então, a gente lembra assim, por exemplo, a história do orégano, né? Se você vai comprar orégano, é todo igual? Tem orégano que não tem cheiro. Se não tem cheiro, não compra. Eu falo que é as características sensoriais, né? O que é uma característica sensorial? Se a gente pega um pote lá que tem um orégano dentro, eu peguei lá para tirar, para colocar na panela da comida, né? Eu pego, tem uma certa consistência, não tem? Uhum. De vez em quando a gente passa assim a mão, a gente sente que é murcho, né? Sim. Murchou. A gente olha para a cor, já não tem mais cor. Tenta sentir o cheiro, não tem mais cheiro, joga fora. Aliás, coloca num vaso, né? Sim, Em cima de uma plantinha, vira adubo. Virar um Né? micorriza. Ele não vai ficar fedendo, né? Sim. E aí, assim, vai ajudar a tratar a plantinha. Então, cor, cheiro, né? A gente tem que pensar sempre nisso, né? Então, se eu vejo uma salsinha que não tem cor nenhuma, já não tem substância. Já diminuiu o nutriente. Então, olha se a salsinha está numa boa coloração. Olha se um orégano está com uma boa coloração. Começa a treinar o olho. Sim. Qualquer erva é assim, a dica, né? Então, olhar se tem um nome científico, se não tem. Geralmente, uma boa casa de ervas tem um farmacêutico responsável que vende, né? Então, o farmacêutico responsável vai ficar com cuidado, né? Em relação àquelas ervas, porque é o nome dele que está em jogo, né? Então, ele vai dizer assim, tem que ter um tempo de validade. Então, nome científico é comum. Nome e sobrenome. Não vai comprar Maitenus, que agora é Monteverdia, né? Mas ainda vale Maitenus iricifolia, se está lá Maitenus SP.
Aqui que é o SP, é espécie indefinida. Não, eu quero a Maitenus ilicifolia. Ou, que agora o nome oficial é Monteverdia ilicifolia. Alguns locais já corrigiram, né? Já Sim. começaram a corrigir o nome, né? Porque faz um tempinho que foi alterado o nome, né? Baleeira também já mudou, né? Já mudou. Varonia Olha só, Curaçavica. temos uma perguntinha aqui da Andréia, estamos chegando aqui já na reta final, mas ela perguntou o seguinte sobre o curso, ó. Fazendo este curso completo, é possível receitar ou vender fitoterápicos? É, Esse a curso de formação? questão assim, quem consegue prescrever? Farmacêutico, médico e nutricionista. O médico, né, ele tem privilégios, né? Algumas plantas só o médico consegue prescrever. Então só o doutor Otávio consegue. Então assim, a gente vai falar de um hipérico, de uma cava-cava. Então, ágios por quê? Porque a Anvisa proibiu. Sim. Então só o médico pode, porque são ervas que às vezes tem um hipérico, dá uma interação com meio mundo de coisa. Tem que tomar, tem que saber o que está fazendo. Ou seja, precisa ter essas premissas Então a aí, André. prescrição é exclusiva para o médico dessas ervas. Nem nutricionista pode, nem farmacêutico. Certo. Eu, Gilson, eu não sou médico, nem nutricionista e nem farmacêutico. Eu posso recomendar fitoterapia. Dr. Otávio pode pedir cápsula de espinheira santa com extrato seco dentro. Eu, Gilson, posso recomendar? Não, não posso. Então eu posso fazer uma recomendação fitoterápica. Tem toda uma regra, a Anvisa reconhece, inclusive, essa questão da recomendação fitoterápica, tem livros, né, que mostram, né, como é que se faz uma recomendação. Então você pode fazer uma recomendação fitoterápica. Ela é inferior? Ela é inferior no sentido que eu não posso usar extrato seco. Eu não peço para a pessoa comprar extrato seco. Compra a erva lá, faz o chá, oriento como faz o chá, compra a tintura e usa a tintura. Então eu consigo fazer a recomendação a partir de um chá e a partir de uma tintura. Eu não me sinto inferior ao médico. Porque encapsulado é para o médico. Pronto, Sim. acabou a brincadeira. Por que Gilson, você não se sente inferior? Porque agora na Europa, por exemplo, olha que coisa interessante. Para a produção do extrato seco, ele não é sustentável. Produz muito lixo. Tóxico, inclusive, né? São maquinários caríssimos, né? Contamina a natureza. Gilson, fazer uma extração alcoólica, produzir o bagaço lá, contamina o solo? Muito pouco. Então, assim, olha que coisa legal. Fiz um chá, sobrou bagaço, joga na natureza, contamina? Muito pouco, certo? Então, olha que coisa legal. Eu estou trabalhando com uma coisa que é sustentável. Mais equilíbrio, né? Equilíbrio. Mas, André, olha, entre em contato com eles pelo telefone, né? Que eles passam mais informações para vocês, Sim. conversam, né? Os telefones, A questão, Já a estão questão no de chat. vender, né, fitoterápicos é uma coisa assim. Eu vou ali na Bom Chá, compro lá, tem farmacêutico responsável, eu posso abrir uma loja. Pode ter uma loja, não tem problema nenhum. Tem que ser farmacêutico? Não. Já tem lá naquele pacote da Bom Chá o farmacêutico responsável. Posso Sim, vender? Posso. Você pode revender o pacotinho. Você tem alguma coisa para rastrear, né? Sim, exato. Tem um farmacêutico responsável por trás. A Yasmin está trazendo uma questão aqui também muito legal, que é como os animais conseguem identificar quais plantas ou substâncias naturais são medicinais e seguras para o consumo quando estão doentes. Ela está perguntando sobre essa inteligência animal. É uma coisa que é interessante, né? Como é que a gente pode fazer isso? Né? Se você vai para a feira, você fica salivando com todas as frutas? Eu falo assim, se você salivar com o abacaxi, provavelmente você deve ter uma má digestão, você deve estar com alguma dor. Olha que coisa interessante. Que a gente não usa isso. Não usa o instinto, mas o animal usa E é mesmo. comum uma coisa assustadora, né? Quando eu salivo pelo abacaxi, quando eu vou comer o abacaxi, às vezes você inspira a saliva em direção ao abacaxi. Não sei se vocês já perceberam Sim, isso. Sim, porque a boca tá cheia, né? De saliva. Quando você colocar na boca, você já está salivando. Se você come a primeira fatia, você saliva. Come a segunda fatia, você continua salivando. A terceira, você não saliva mais. Ele está dizendo para você, já basta, Já chega. deu. Tá vendo a coisa Ó, interessante? então foi assim, A gente também intuitivo. a gente também é intuitivo, é uma coisa que é. E olha uma coisa de intuição interessante. Você sabe quem tem muita vontade de chocolate? Às vezes falta cromo no organismo. Olha, Sabe onde que tem cromo? na pera. No alho. Pensei que era na pera. No alho. Na pera é cobre. Ele Confundi. E aí se você pensar no alho, né, você usar como tempero, usa um pouco de alho, você vai diminuir a vontade de comer chocolate. Não estou falando de vício. Sim, sim. Eu estou falando daquela necessidade, que a gente sabe que às vezes a gente tem algum dia que a gente tem mais vontade para comer chocolate. Sim, olha aí. Porque Pra quem organismo... tem muita vontade de comer chocolate, vamos aumentar o alho nos dias que tem mais usa vontade. como tempero. Vamos ver Porque o que aí o que acontece? O organismo, ele é meio besta.
meio bobo, né? Ele fala assim, eu acho que tem ali no chocolate. Ele te direciona mais para o chocolate. Você comeu alho, eu aprendi esse macete há muitos anos atrás, né? Com alguém que era de nutrição, né? Ele começou a ensinar essas coisas, eu falei, poxa, nunca mais esqueci essa brincadeira do alho com Legal. Eu chocolate. também não vou esquecer mais. Tem Certo? mais um comentário aqui. Rodrigo Vasconcelos. Existe um tratado chamado Papiro de Ebers, né? De 1550 a.C. Uhum. Um tratado egípcio falando sobre plantas, minerais para a cura humana, cardiopatias e demais problemas. Uhum. Obrigado pela lembrança, Rodrigo. Olha quanto, É, né? pela participação. 1500 antes de Cristo. Isso, se usava muito antigamente, né? E lembra, né? Esses estudos eram interessantes, mostrando que ao longo dos tempos, você pode ter plantas lá nesse papiro de Ebers que são usadas até hoje. Quer dizer, são plantas com uso milenar. Não se sabia muitas vezes qual era, aliás, não se sabia que substância tinha. Porque não tinha biologia molecular. na Não época, tinha, né? Mas você sabia que aquela planta fazia bem para alguma coisa. Você sabe a história do bolo de casamento ou não? Não. Não. Os romanos faziam um bolo porque as pessoas comiam, se empanturavam e tinham até morte de tanto de comer. Sim. Porque você imagina, até hoje fazem isso. Né? Você vai para uma festa, é gratuito, você come até dizer chega, né? Sim. E se empanturava. E aí o pessoal fazia um bolo chamado mustáceo, que era um bolo feito à base de erva doce, para desempanturar o pessoal. Olha lá que coisa. Interessante. E o chá da erva doce é maravilhoso para tirar esse peso da comida, não sei o quê. É bastante digestivo. A partir desse bolo, começaram a fazer bolo de casamento. Quer dizer, depois de tudo que comeu, come um pedaço Você pode ver que o de bolo é casamento. oferecido depois no final Depois, da comida, no tá vendo? Inclusive, o E pessoal come e vai embora. Só que hoje em dia não é mais. Erva doce, não é mais, não. E eu vou fazer uma última pergunta aqui do Genipapo. A gente já até passou um pouquinho do nosso horário, mas ele tinha já feito essa pergunta ali em Ele cima, fez a pergunta. né? E eu vou fazer então aqui, ó. Gilson, esses estudos são feitos em campo? Como funciona o processo de encontrar a planta? Acho que ele estava falando sobre descobertas, identificação de plantas. Na verdade, assim, hoje em dia tem muitos estudos de botânica, né? Então, você pega assim, geralmente se parte da etnofarmacologia, né? O que é etnofarmacologia? Você vai para uma população, por exemplo, indígena, ou uma outra comunidade do interior, e você vai ficar assistindo o que esse pessoal usa e para que usa. Aí você pega aquela plantinha e você leva para o laboratório. Qual que é a primeira identificação? Então, quero saber o nome científico dessa planta. Agora, segundo estudo, eu vou começar a colocar in vitro e quero ver que substância tem. Se não tiver substância, não vale a pena nem continuar o estudo. Então, tem que saber se tem substância. Terceira questão, eu vou começar a testar depois em bichos. Tem toxicidade? Não tem? É muito tóxica, pouco tóxica, né? Então, você testa em bichos. Depois, você vai para o teste, você pega um rato diabético e você trata. Tinha lá o uso da população para baixar diabetes, você vai dar para um ratinho com diabetes. Ele realmente baixa o açúcar no sangue? Baixa. Então tá. Então agora vai para o estudo em humanos. Então você vai pegar lá, tem toda a regra para fazer. Gente, tudo isso tem muita regra, tá? Ele está resumindo aqui, mas a coisa é longa. É longo, é um processo bem longo. Aí você vai estudar em humanos. Então você pega geralmente pessoas saudáveis, adultas, que queiram participar do projeto. Aí você vai lá e testa, né? Pessoas, geralmente são homens, né, que fazem esse estudo. Hoje em dia tem até homens e mulheres, mas geralmente é homens, né? Homens adultos, né? Você faz saudáveis, você faz todo o exame. Então você começa a fazer os testes de toxicidade. Então você dá o chá e você vai monitorar todos os exames, se causa uma lesão hepática, uma lesão renal, uma lesão cardíaca, uma lesão neurológica. Passou por esse teste, vai ter o teste depois na patologia. Aí vai pegar as pessoas que têm Então, as deficiências. isso, baixou o açúcar no sangue da pessoa saudável? Baixou. Então, agora eu vou testar nos diabéticos. Então, percebe quantas Os passos, né? Olha que legal. Olha, essa pergunta foi muito legal. Obrigada, Genipapo, porque ele falou uma coisa tão legal que acho que muita gente tem curiosidade sobre isso. Sim. E vocês percebem que o programa passa muito rápido aqui com o Gilson, né, gente? Ele tem que Eu voltar quero muitas muita informação. vezes. Eu quero Nós o programa postamos- dele já falei para ele, com argila. Quero que ele venha falar de argila. Nós- Porque eu nunca vi ninguém fazer um vídeo de argila bom, profundo. Eu quero um vou vídeo de fazer. argila. Nós passamos até muitos minutinhos aqui, mas a gente queria responder todas as perguntas, né?
Então, eu quero agradecer, Gilson, você, pela sua Obrigado. presença aqui novamente. Obrigado, A gente Agatha, sabe, também. ele é uma pessoa muito requisitada, então ele faz assim. Já veio um do outro esforço. programa. Ele acabou de sair de um programa, Veio uma veio pra entrevista cá. para nossa. Mas eu quero agradecer você, Agatha, que sempre vem aqui com tanto carinho, presentear os nossos ouvintes e nós dois Nós também, aprendemos né? muito, Aqui com muito você. sempre. E você vai voltar muitas vezes, tenho certeza. As portas estarão Obrigado. abertas, viu? Obrigada mesmo por ter vindo. Obrigado. A gente faz argila aqui, né? Exatamente. Aplicar, E inclusive. eu quero agradecer vocês aí também que acompanharam, pelas perguntas tão interessantes, pelos comentários, fazem toda a diferença. E a gente se vê sábado que vem aqui no Ferramentas da Consciência. Até já!